Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Coloca agora a mão no seu coração, feche um pouquinho os seus olhos. Você já veio aqui de corpo, permita que a sua alma e o seu espírito acompanhem. Venha, doce Espírito Santo de Deus, sobre nós nessa noite. Oi, ari, 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 alai, herei, herei. Kandari, ari, alasui, herei. Ori, ari, alabasui, hetei, alai, herei, herei. Kandari, ari, alasui, hetei, oi, ari, ari, alai. Kandari, ari, alai, hetei, alai. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Doce Espírito Santo de Deus, nós aqui estamos sedentos de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, procurando a Ti. Nós temos a nossa vida, a nossa família, a nossa caminhada, mas nós estamos aqui parando um tempo de nossas vidas porque nós queremos nos entregar mais a Ti. Por isso, doce Espírito Santo de Deus, nós Te damos livre acesso. Eu Te dou livre acesso, querido Espírito, agora perspassa a minha mente, perspassa cada pensamento meu, eu Te entrego. Perspassa os meus ouvidos para que eu consiga ouvir a Tua mensagem. Perspasse os meus olhos para que eu consiga ver, enxergar o que Deus quer que eu enxergue. Perspasse a minha língua, a minha boca, para que uma sentinela angelical agora seja colocada em meus lábios, que os meus lábios sejam utilizados apenas para Te louvar, para que tudo seja conforme a maior glória de Deus. Perspassa agora o meu íntimo, o meu coração, para que cada intenção se torne santa a partir dessa noite, querido Espírito Santo. Eu Te dou o livre acesso e eu peço a poderosa intercessão da Virgem Maria.
Só por mim eu não consigo, Mãe, sem Ti eu não posso mais. Por isso vem a minha querida Mãe Maria, pega pela minha mão e me leva no caminho que é Jesus, eu te peço. Venha, doce Espírito Santo de Deus, venha minha Mãe Maria Santíssima em meu auxílio. Por isso vinde, vinde. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos e deixe os corpos e os espíritos possessos. Renuncio a Satanás, suas pompas e suas obras, e me una a Jesus e Maria para sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa, vocês viram que a gente tem violão hoje, gente? Palmas pro rei. Palmas mesmo, porque o menino me mandou mensagem essa manhã e falou: Ana, você tem ideia da música? Se você quiser eu te ajudo com o violão. Eu falei: você seja bem-vindo. E aí ele falou: em que tom a senhora canta? E quer que eu cante qual música? Eu mandei para ele e falou: misericórdia. Eu falei: vai dar tudo certo. E ele tocou com a maior força do espírito e do coração e cantou junto. Ei, está faltando microfone para ti. Não, você traz, no próximo encontro você traz, você me ajuda. Meus queridos, então a ginástica levantou, então agora pode sentar. Né? Já vai pedir, e senta e levanta, e olha para cima, olha para o lado. Né? A gente vai fazendo um pouquinho de cada coisa. Meus queridos, lá no grupo, eu vou mandar agora, que acho que vai estar todo mundo no grupo, eu vou mandar uma aula gravada referente ao nosso encontro da semana passada. Eu gravo os nossos encontros, então vocês também vão receber o áudio dessa aula. O que eu peço encarecidamente? Que o áudio não seja enviado para outras pessoas que não estão aqui. A aula não tem problema, ela é aberta no YouTube, mas o áudio é para a turma de vocês. Então, por gentileza, o áudio deixa para nós, porque a gente fala umas coisas meio comprometedoras aqui. Eu sou mãe de família, a gente já conversou sobre isso no nosso último encontro, e aí, gente, eu não posso ser presa não, entendeu? Eu tenho uma menininha pequena, ainda tenho que colocar no caminho de Deus, né? E se Deus quiser permitir, vem mais, né? Quem sabe? Então, por favor, não compartilhem esses áudios. Combinado assim? Pode ser? Amém. Meus amados, semana passada nós conversamos sobre o santo que escreveu essa consagração, que foi São Luís Maria Grignon de Montfort, um santo francês. Contamos um pouquinho desse santo. Quem não esteve aqui, depois assista a aula da semana passada, ou a que tem a imagem, ou a que é só o áudio, viu? Pelo menos a aula anterior vocês assistam para vocês conseguirem entender. Nós vimos que São Luís foi aquele... Cadê meu tratado aqui? São Luís foi aquele que escreveu o tratado, mas não foi ele quem instituiu a consagração. Quem foi mesmo que a gente aprendeu que fez a consagração? Ai, meu Deus, vou começar a distribuir descontos no livro, para quem acertar. Oi? Não foi São João Paulo II, Reide. Reide, olha Reide.
Aí, ó, eu falei na semana passada de São João Paulo II, então não está de toda errada. Ele propagou, ele foi um grande propagador da consagração. Tá bom, tá dentro do esquema, os personagens estão aí. Mas quem foi que fez a consagração? Vamos, meu povo de Deus, cadê o engenheiro civil aí que me ajudou no fundamento da obra? Seu José Roberto, agora eu não vou mais esquecer o José. Esposo da dona Hilda. Gente, eu vou demorando para assimilar, mas quando eu assimilo, aí depois eu não esqueço, viu? Mas vou devagarinho, enquanto isso eu vou perguntando os nomes para eu ir gravando. Ô, gente, ninguém lembra quem foi que instituiu a consagração? Jesus, quem falou? Amém, louvado seja Deus. Ó, meu professor de canto falava assim, ô Ana, você vai com fé e vai na certeza, se errar, erra convicto. Entendeu? Do que errar naquele, ai meu Deus, será que não é, será que não é? Não, erra convicto. Toda, fica à vontade. Erra convicto. Foi Jesus Cristo, gente, naquele momento lá, ó, bonito, que está lá em cima, aqui, para a honra e glória de Deus, providencialmente, né, está lá em cima. Jesus sendo crucificado com a Virgem Maria ao seu lado, e quem é o discípulo amado que ficou lá? São João, vocês têm que saber, gente, é o nome da paróquia de vocês. São João Evangelista. Né? E eu comentei com vocês, esse foi o momento em que Jesus ele instituiu a consagração. Ele olha para o discípulo amado e diz, filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Mais para frente nós vamos ver algumas catequeses de São João Paulo II, o rei de não estava falando abobrinhas ali não, onde ele fala que Jesus não deixa Maria para São João porque ela ia ficar desamparada. Nada disso. Ali tinham parentes de Nossa Senhora aos pés da cruz, como por exemplo Maria de Cleofas, era parente de Nossa Senhora, ela não ia ficar desamparada, desassistida, compreende? Mas ele quis deixar São João, o único sacerdote instituído há pouco na Santa Ceia, que estava aos pés da cruz. E eu comentei com vocês que quando a gente entra neste caminho de consagração, a gente se prepara para a batalha. A gente falou que existiu uma batalha que começou em Gênesis e findará, e está findando em Apocalipse. E eu falei assim com vocês que Deus instituiu inimizades lá em Gênesis, em relação à serpente e à mulher. E ele diz, maldita és tu entre os animais. Por causa do que fizestes, comerás pó todos os dias de sua vida. E ele fala, você e a mulher serão inimigos, a tua descendência e a dela, vocês serão inimigos. Você lhe ferirá o calcanhar, mas ela lhe esmagará a cabeça. Então isso está lá em Gênesis. E nós somos descendentes dessa mulher, sim ou não? Então, todas as vezes que a gente tenta se aproximar da mulher, a descendência da serpente faz guerra a nós. Portanto, será um caminho, se você ainda não começou com as provações, espera, elas chegarão. Mas uma coisa eu não vou mentir para vocês, porque acontece, gente, acontece até o último dia da consagração, acontece que zumba, e acontece mesmo. Mas, olha lá para a cruz, aquele que permanece até o final, como por exemplo São João, leva Maria para casa. Olha que coisa linda. Você já pensou Nossa Senhora plantada na tua sala de visita? O homem chega com aquela cara assim meio, né, meio mamão macho, tal, não sei o quê. E aí Nossa Senhora o saúda e fala, abre a tua cara. Entrou a mulher de mamão macho também, abre a cara, cadê o sorriso? Ele não casou com uma mulher de mamão macho, ela não casou com um borra-botas, então bota um sorriso nesse rosto. Já pensou Nossa Senhora distribuindo graças e bênçãos nas nossas casas, nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos, no nosso entregar-se a Deus a cada domingo, no mínimo, que eu espero que vocês venham à Santa Missa, que todo mundo aqui é católico, sim ou não? Alguém aqui não é católico? Beleza. Todos são batizados? Ótimo, porque nós iremos falar questões relacionadas ao batismo. Então vamos lá, gente. Então isso foi um pouquinho recapitulando a aula passada, a gente falou bastante coisa, quem não esteve depois olha lá direitinho. Hoje, propriamente dito, nós vamos começar o capítulo 1. E essa aula, ela tende a ser um pouquinho desgastante. Por quê? Porque ela é um aspecto teológico da consagração.
Então ela vai explicar dentro da sã doutrina, dentro da doutrina católica, por que isso aqui que vocês estão fazendo não é coisa da cabeça maluca de alguém. Apesar de ter crescido muito, graças a Deus, nos últimos tempos, a questão da consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, não é uma questão de modinha, você vai entender isso ao longo da caminhada. É uma coisa realmente entendida pela Igreja Católica e vista como um caminho muito bom para a santificação. Porque a gente comentou na aula passada que todos nós que somos batizados, prometemos a Deus no dia do nosso batismo que nós seríamos o quê? Agora com mais convicção, vai lá. Nós seríamos o quê? Santos. Muito bom, nós seríamos santos. Que isso, Ana? É para ser santo que a gente está aqui? Minha mulher me trouxe e não me contou. Pois então, seja bem-vindo, meu filho, você está no lugar certo. Nós estamos aqui para sermos santos. A consagração é um caminho de santidade. E não, santidade não é só para freira, não é só para padre, nem para bispo, nem para papa. É para eles também. E especialmente sim para eles, porque eles estão mais próximos. A quem muito é dado, mais ainda será cobrado. Mas é para nós leigos. Nós falamos sobre isso. E eu estou vendo que, graças a Deus, para honra e glória de Deus, a turma cresceu e nós temos mais representantes do sexo masculino. Que bênção! Ô, mulherada, palmas aí para os nossos representantes masculinos. Parabéns ao marada que esteve aqui, né? Às vezes a mulher, né, enlaçou e falou, você vai comigo, e a pessoa nem sabe o que está fazendo aqui. Mas só fica aí até o final, só fica aí até o final. Se Deus quiser permitir, o Espírito Santo que vai te convencer, não vai ser eu, se Deus quiser permitir. Meus queridos, então vamos lá. Quem tiver contratado, você pode abrir o tratado no capítulo 1. Essa aula, ela será partida em duas, porque é denso, a parte teológica é densa. Então, ainda mais agora que a turma cresceu, já pensou, eu dou aqui uma aula que é para matar todo mundo, ninguém volta na outra semana, ainda mais que não tem aula na semana que vem, na outra ninguém aparece, vai estar o rei de eu aqui e o violão. Aí vocês já imaginaram, o Padre Max fala assim, tchau minha filha, não volta mais aqui não. Então não pode, né? Não pode acontecer. Então nós vamos dividir. Se alguém sentir sono, gente, assim ó, dá uma levantada, dá uma esparecida, vai ali tomar uma aguinha, eu vi que ali fora tem uma aguinha, ou banheiro cheiroso, hein? Tem que dizer. Não sei se a pessoa responsável pela limpeza do banheiro está por aqui, se não, Reide, por favor, manda os meus cumprimentos, porque que banheiro limpinho, né? Ai, gente, a gente vai em muito lugar, né? E nem sempre é assim, então a gente tem que elogiar, né? Quando é bom. Mas aí você levanta, dá uma volta, joga uma água no rosto, toma uma aguinha, combinado assim? Não dorme não, combinado? Vamos lá, gente, se Deus quiser permitir depois dessa aula, ai meu Deus, vamos lá, agora são as promessas de campanha. Depois dessa aula, vocês vão estar exorcizando o protestante do lado de vocês. Nada contra os irmãos protestantes, fora a fé deles, mas assim, a gente reza pela conversão dos nossos irmãos protestantes, nós queremos todos no céu, fomos todos criados para o nosso Deus, mas eles estão no erro, né? Eles não comungam a fé, o caminho deixado por Jesus, eu não posso dizer que todos os protestantes vão para o inferno, não, nunca fale isso, vocês vão entender isso, mas não trilham o caminho que Deus nos deixou de uma forma clara para atingirmos a salvação, ou seja, a santidade. E você vai entender depois dessa aula por quê. Então eu espero que muita caraminhola que talvez tenham colocado na tua cabeça, por convivência com os irmãos protestantes, seja exorcizada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo essa noite, amém? Então vamos lá, gente. Existem duas premissas, quer dizer, precisam ter duas coisas acontecendo para que a consagração fosse verdade. Eis essas premissas no capítulo 1, necessidade da devoção à Virgem Santíssima. Gente, eu não vou fazer a leitura do tratado aqui com vocês. Eu deixo isso para vocês fazerem em casa, só falando, né, para quem não esteve aqui na última aula. Então é o seguinte, as aulas elas buscam explicar os capítulos, porque quem já tentou ler o livro, é difícil ou não é? É ruim, né? Mas cola aí que a gente vai chegar junto até o final, tá? Eu prometo. Então assim, Ana, eu leio o capítulo e vejo a aula, ou eu vejo a aula e depois eu leio o capítulo? Fica a teu critério, meu amado. Combinado assim? Mas eu espero que clarifique de alguma forma essa aula. E aí nesse primeiro capítulo, vocês vão encontrar os parágrafos no tratado, eles são numerados para que vocês consigam tirar as dúvidas de forma mais fácil. Eles são numerados e no parágrafo de número 14 e 15, nós temos essas duas premissas colocadas por São Luís Maria. Nós já vimos o seguinte, toda devoção
no primeiro encontro, a coisa mais importante que nós vimos foi o que é uma devoção. Alguns pontos eu vou sempre cobrar de você saber, quem está se consagrando a primeira vez. Não serão muitos, serão 4 ou 5 até o final de todos os encontros, então é pouca coisa. O primeiro a gente já viu na aula passada. Você precisa entender o que é uma devoção. E nós conversamos exaustivamente falando que não é uma questão de um sentimento que brota do meu coração. E aí eu vou lá e eu vou fazer arrobos e flores para Nossa Senhora. Não é nada disso a devoção. A gente entendeu que é um aspecto de uma prontidão, né? E para eu entrar ainda mais nessa devoção, São Tomás de Aquino, alguém muito mais sábio que eu, muito mais velho, não está mais aqui entre nós e já é santo, Deus permita que a gente siga os caminhos, né? Ele disse assim, que para a gente adentrar ainda mais uma devoção, a gente precisa meditar sobre ela. Então é isso que a gente está fazendo. E São Luís, ele coloca 2 premissas que precisam acontecer para que a consagração seja verdadeira. Qual é a primeira premissa? Ela está no parágrafo 14. Ele diz: com toda a igreja confesso que Maria, nada mais sendo do que uma simples criatura que saiu das mãos do Altíssimo, se comparada à sua majestade infinita, é inferior a um átomo, ou melhor ainda, a um nada, frente a Deus. Vou parar por aqui. Qual é então a primeira premissa? O que São Luís está dizendo nesse parágrafo? Que Deus nunca precisou da Virgem Maria. Nunca precisou. Ele é o alfa, sim ou não? Ele é, né? Ele é o ômega. Ele é o princípio, o meio e o fim de tudo. Ele é o Senhor de todo o universo. Então, gente, ele poderia ter metido o pé na porta do mundo e ter colocado Jesus lá materializado em carne e osso, já com 30 anos, para começar o seu ministério público. Sim ou não? Pode, ele é o Senhor de tudo. Então, ele não precisava da Virgem Maria. Segundo aspecto, olha lá no parágrafo 15. Está no meio do parágrafo. Ele não mudará de atitude nos séculos dos séculos. Então, a segunda premissa é: Deus não muda. E aí, dito isso, eu vou voltar com vocês lá em Gênesis. Algumas vezes a gente vai voltar em Gênesis. Vamos entender o que houve em Gênesis? Eu já contei para vocês que eu sou de Minas Gerais, então na minha versão de Gênesis, Deus é como a do Moisés Rocha. Deus visita Adão e Eva às 4 horas da tarde para comer um pão de queijo e tomar um cafezinho. Então, na minha versão de Gênesis, Deus cria o homem e a mulher e ele vai lá às 4 horas da tarde e pergunta: e aí, Adão, como é que foi a vida? Eva, como é que está tudo? Está tudo em cima? Você está aí avodando a sua terra? Está cultivando a sua terra? Que a gente também viu no encontro passado. E Adão respondia e conversava com Deus. E Deus fala com Adão, né? E com Eva: vocês podem comer de tudo que tem aqui nesse jardim do Éden, mas vocês só não comerão do fruto dessa árvore que está aqui no meio, que é a árvore do conhecimento. E eles dizem: tá bom. Deus vai embora. E aí Eva um dia está passando bem bela, passando a mão nos seus cabelos, se ajeitando toda, olhando aquela maravilha de Deus, e a serpente chega para ela: viu? Tá sabendo da última? E aí a mulher fala: não, o quê? E aí a serpente diz: Deus criou frutos excelentes aqui nesse jardim, você não está sabendo? E aí Eva fala assim: eu estou, nossa, os frutos são muito bons, apetitosos, o jardim é maravilhoso. Ela fala: você já comeu de todos? E aí Eva fala assim: não, daquela fruta, daquela árvore ali do meio eu ainda não comi. E a serpente fala: mas menina, por quê? O fruto mais gostoso que tem em todo o Éden você ainda não comeu? E aí a Eva fala: não, Deus disse que se eu comer daquela árvore, eu morrerei. E aí a serpente fala: não acredito que Deus falou isso com você. Menina, ele não te contou a verdade completa. Não, você não vai morrer não. A verdade é que se vocês comerem dessa fruta, vocês serão como deuses. Já pensou que coisa linda? Alguns muitos séculos depois, abre parênteses, alguém que você com certeza já ouviu falar, um certo dito filósofo, ele vai dizer assim: como eu poderia suportar que existisse Deus se eu não fosse um deles? Sabe de quem que eu estou falando? Alguém sabe de quem que eu estou falando? Não? Não? Estou falando de Nietzsche.
Nietzsche disse isso. Nietzsche, filósofo, Nietzsche. Ele disse em seu livro Assim Falava Zaratustra: se deuses existem, como eu poderia suportar não ser um deus? Aí você começa a entender o que eu estava falando da Revolução Francesa, né, na aula passada. Fecha parênteses, volta para o Gênesis. A serpente fala exatamente isso com Eva. Comam e vós sereis como deuses. E aí a Eva pega o fruto e chega para Adão, né? Meninas, você sabe o que a serpente me falou? Deus nos enganou. Ai, aquele Deus, né? Macabro, safado. Ele me contou uma mentira. Ela disse que se a gente comer dessa fruta aqui, ó, nós seremos como deuses. E ela fala, Eva, então vamos comer. Os dois comem, e aí os seus olhos se abrem, vai nos dizer as escrituras, e eles veem que eles estavam nus. E dá 4 horas da tarde no relógio, e entra Deus na história. Adão, onde você está? E aí Adão aparece e fala com Deus. Eu me escondi porque eu estava nu. E aí ele fala, quem te disse que tu estavas nu? Ele fala, eu comi do fruto. Aí Deus diz, então você comeu do fruto. Eu comi, mas foi por causa da mulher. Foi ela que o Senhor me colocou do meu lado, foi ela que me deu. Aí a mulher fala, eu não, a culpa é da serpente, foi ela que me deu. E aí Deus pega e fala, tu deste esse fruto para ela, tu falaste que ela podia comer, então por causa disso colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Por causa disso, rastejarás todos os dias da sua vida, comerás pó. Mulher, tu sofrerás as dores do parto. E homem, você terá agora que comer labutando, suando, para ter o que comer. E ele expulsa os dois do paraíso, porque os dois tinham se profanado. Ele expulsa os dois do paraíso e coloca 2 querubins na porta do paraíso e fala, a partir de agora, para tu, homem, voltar aqui, você agora vai ter que me dizer o que você quer fazer. Explico. Meus amados, o nosso Deus não trabalha com improviso. A gente improvisa sem parar, mas Deus não trabalha assim. E Deus, ele tinha um plano. Ele tinha um plano que ele queria que o filho dele se unisse em natureza com o homem e habitasse no meio de nós. Emanuel, que significa Deus conosco, por isso ele ia habitar no meio de nós. E aí vai dizer lá na carta de São Judas e em Isaías também, vai dizer assim que existia um anjo, lindo, gostoso, charmoso, o maior de todos, cheio dos dons, e era o maior dos anjos e cantava para Deus. Cuidado dos cantores, ele cantava para Deus, é por isso que tem tanta quizumba no meio do Ministério de Música, sabia? Por causa disso. E aí ele cantava para Deus, e aí quando Deus apresenta esse plano para a sua criação, porque Deus é Deus lá em cima, que é o mais alto de todos, na ordem da criação depois de Deus, vem os anjos, porque os anjos têm um intelecto totalmente formado. O que quer dizer isso? Quantos são 2 mais 2? Responde para mim. Ô, gente. 4. Misericórdia, vou sair correndo. Eu aqui preocupada devendo R$5 pro povo. E o povo não consegue fazer 2 mais 2. 2 mais 2 é quanto? Lembra, erra com convicção. 2 mais 2 é quanto? Tá bom, é 4 mesmo, gente. Alguém tem dúvida que se eu juntar 2 com 2 dá 4? Se alguém tiver dúvida, pode falar. A gente ainda tem a raiz aí na engenharia, a gente ainda consegue provar por limites, mas não vai ser hoje. Mas 2 mais 2, sim, eles são 4. E para os anjos, as coisas quando eles decidem funcionam exatamente dessa forma. Nossa, o seu José está assim, ai, claro que é 4, meu Deus do céu. Gente, para os anjos, as coisas são simples assim, como 2 mais 2. Eles não mudam mais. Se eu chegar para você e falar assim, escuta, se eu te der R$5, 10 porque eu estou sem 5, mas se eu te der R$10, você diz que 2 mais 2 é 5? Não. E se eu te der 20, você diz que é 1? Aí dá para pensar, né? Pois é, mas a gente não tem dúvida de que não é nem 1 nem 5, são 4. Assim é para os anjos. Então, quando os anjos eles decidem alguma coisa, eles nunca mais voltam atrás. Para vocês entenderem de forma simples o que é um intelecto angelical. É plenamente formado. Então Deus, o grandão de todos, depois de Deus vem quem? Vocês não durmam, não durmam. Quem que vem depois na ordem da criação?
Os anjos, muito bom, gente, acorda, vem comigo, senão vocês vão dormir aí. Confia em mim, vocês vão dormir aí. Aí depois dos anjos, Deus fez quem? Os homens. Nosso intelecto não é tão bem formado assim. Hoje eu decido que eu quero usar uma blusa verde. Ou semana passada eu estava de roxo, aí eu fui ver a foto, né? Eu estava da cor da quaresma. Falei, então hoje a gente vai de tempo comum, né? Mas então, hoje eu decido que eu estou de verde. Amanhã eu posso decidir que eu quero vir de branco. A gente é meio volúvel, vocês já perceberam isso? Se alguém te convencer de alguma coisa, você pode mudar a opinião que você tem. E deveria, porque senão, né, seria um teimoso de marca maior. Se te apresentam argumentos contundentes, você muda a tua opinião, né? Mas aí depois, se outra pessoa chega de novo e fala com você, você pode tornar a mudar a opinião. Não é assim que nós somos? Nós não temos o intelecto plenamente formado. O anjo não. O anjo decidiu uma coisa até o final. Ele não muda, não volta atrás. Então vamos lá. Ordem da criação. Primeiro é... Opa, eu ouvi a voz de um homem, ele falou com tanta certeza e ele acertou, é Deus. Depois de Deus é? O homem está falando aí de novo, descobri essa voz aí. E depois dos anjos vem quem? Os homens, muito bom. Depois dos homens, gente, vem uma outra categoria, que talvez você tenha em casa, que são os animais. Olha que feliz. São os animais. Por que os animais estão abaixo dos homens? Aí vamos lá, as coisas que a gente tem que falar, gente. Disse Chesterton, que foi um grande escritor católico, o maior leigo até hoje que teve, que chegaria o tempo que nós precisaríamos ensinar o óbvio. Esse tempo chegou. Então vamos lá. Por mais que eu sei que tenham pessoas que amem muito cachorros, eu sei que isso existe, por favor, não seja uma dessas assim que coloca na mesma categoria animais e humanos, né? Mas a gente sabe que hoje existem essas coisas. E eu vou contar para vocês por que, se alguém acha que está na mesma categoria, eu espero abrir um pouco seus olhos essa noite. Meus queridos, os animais, eles possuem um negócio dentro, todo mundo tem corpo, né? Nós e os animais, é essa vertente física, essa capa que nos reveste, certo? Mas o que dá vida a esse corpo, que levanta a nós, é a alma, é o que anima o corpo. É por isso que animal chama animal, vem de anima, é a alma. A alma é o que dá essa vida ao corpo. E na alma estão as suas emoções. Então, na alma, você sente alegria, você sente tristeza, você sente frustração. É na alma. Por óbvio, se você tem cachorrinho em casa ou conhece alguém que tenha, quando você faz carinho no cachorrinho, ele balança o rabinho, né? Coloca a linguinha pra fora. E se você xinga Totó, não é assim? Sim, Totó tem emoções, porque Totó tem alma. Combinado assim? Aí agora pensa comigo. Quem aí é mãe e pai? Levanta a mão, deixa eu ver. Ok. Vocês que têm filhos, acho que vocês sentirão mais na pele isso. Vocês que não têm filhos ainda, eu gostaria que vocês pensassem na mãe de vocês, tá bom? Se por alguma situação vocês chegarem num processo e sentirem fome, eu não tenho dinheiro para comer, sua mãe mora com você, você que diz que não tem filho. E quem foi pai, quem é pai, mãe, ou o filho mora contigo ou saiu de casa, mas você morou com ele. Então mantenha isso aí na cabeça. Você está com o seu filho ou com a sua mãe e vocês estão passando fome. E aí você consegue um bico, consegue um dinheiro e você consegue comprar 1 quilo de carne. Ou vamos pensar uma porção menor, né, para ficar ainda mais simples. Você consegue comprar 200 gramas de carne. E aí essa porção só vai dar para uma pessoa. E aí você é pai, você é mãe. Quem que come? Você ou a criança? A criança. Por óbvio, eu também sou mãe. A criança vai comer. Você que tem sua mãe, seu pai. Se tiverem vocês dois e vocês só tiverem comida para um, quem come? Você ou a mãe? A mãe. Isso acontece. Agora Totó, vamos pensar em Totó. Vamos pensar que é só você e Totó. E você tem os seus 200 gramas de carne, tá ok? E você cozinhou até esses 200 gramas de carne, e aí você viu que o Totó estava com muita fome, você jogou a carne, e quando você viu, você jogou tudo. Aí você falou, meu Deus do céu, o Totó não precisava de 200 gramas de carne, aí você vai com a mãozinha para pegar a carne de volta, o que que acontece? Se o Totó estiver com fome, cuidado que ele pode decepar a sua mão. Ah, mas e se ele for bem treinado? Instinto de sobrevivência maior, ele decepa a sua mão. Sabe por que isso acontece?
E aí está a diferença entre nós e os animais, por mais fofinhos que eles sejam. Eu não estou falando que os animais não são, tá, gente? Eu sou amante dos animais, tá? Nossa Senhora. Sempre tivemos animais lá em casa e ninguém maltrata, não. Meu Deus. Mas, dentro da alma, existe uma outra coisa que você recebeu, por isso que eu perguntei se todos aqui eram batizados, que você recebe no momento do batismo. Meu Deus, cadê a pia batismal que eu não vi? Lá no canto? Ah, lá! Você recebe uma coisa naquele momento da pia batismal. Você recebe uma pequenina porção para essa alma, chamada Espírito. E é nesse Espírito que reside a potência da santidade. Porque é no Espírito que o Totó não tem, você tem? Que reside a potência de você se sacrificar. É esse intelecto que você tem, essa faculdade. E aí você consegue se sacrificar. Totó não. Essa é a diferença entre seres humanos e animais. Então vamos de novo. Lá em cima é quem? Cadê o meu homem da voz forte? Lá em cima é quem? Ó, ele voltou. Depois de Deus é quem, gente? Tem que falar mais alto que o homem. Vai lá. Os anjos. Ó, homem, eu não sei quem é você, mas está começando a ter trabalho. Depois dos anjos é quem? Os homens. Depois dos homens é quem? E depois dos animais? As plantas, os vegetais, porque eles não saem andando por aí. Ainda não, né? Pelo menos ainda não. Do jeito que as coisas estão, daqui a pouquinho vai ter uma plantinha lá. Já tem umas, né, de plástico que fica no sol e mexe as folhinhas, né? Mas vem as plantas. Por quê? Porque as plantas, elas, por mais que elas tenham até uma alma vegetal, porque ela vive, mas ela não tem uma alma dotada de emoções, não é uma alma de um ser movente, compreende? E abaixo das plantas está quem? Hã? A terra, os minerais. Então vamos de novo. Arguição. Lá em cima está quem? Depois de Deus? Depois dos anjos? Depois dos homens? Depois dos animais? Depois das plantas? Oh, vou fazer essa pergunta no final, hein? Quero ver quem vai lembrar. Ô, gente, e nesse reino maravilhoso, aconteceu uma reunião lá nessa criação do mundo. Quando Deus falou para os seus anjos, ele ainda não tinha criado o homem, mas ele falou com os anjos que aconteceria Manuel. E aí, esse anjo gostoso, maravilhoso, cheio de si, que cantava para Deus, o mais alto de todos, chamado Lúcifer, ele levanta e fala assim: eu não concordo, eu não vou servir. Se você tem que se unir com alguém, alguma natureza abaixo de ti, que seja eu, porque eu sou mais gostoso. E aí, Deus olha para Lúcifer, e aí no meio dessa história toda, pula um soldado raso, lá da ponta, que ninguém sabia quem era, e fala assim: eu não estou entendendo nada que ele está falando, eu não sei nada, mas eu assino embaixo de tudo, porque ele sabe melhor. Alguém sabe o nome desse anjo? A pergunta bônus, cadê o desconto do livro, Ana? O nome desse anjo, em hebraico, é Mihael. Em português é Miguel. Sabe por que é Miguel? Porque em hebraico é Mihael. E Mihael em hebraico quer dizer quem como Deus. E aí a gente responde: quem como Deus? Ninguém. E é por causa dessa humildade desse soldado raso lá debaixo que Deus pega e o eleva à categoria de general dos exércitos. E ele vai para o lugar de quem? De Lúcifer. E ele Lúcifer conversa com todos os anjos. E ele convence pelo menos 1/3 desses anjos que ele estava com a razão. E 1/3, né? Não sei se vocês já ouviram essa. Eu cresci ouvindo isso. Galinha que acompanha pato morre afogado. Vocês não conhecem esse ditado? E os anjos, todos 1/3 dos anjos, vão lutar contra os outros 2/3, liderados por Mihael, e vão perder. E vão ser precipitados nos abismos do inferno. Eis aí o início de tudo. Mas agora, pressiona um pausa aí, depois a gente volta nisso. Volta lá no Gênesis comigo. Agora o homem está criado, a serpente você sabe quem é. E eles foram expulsos do paraíso. Vamos lá. Existiu uma questão nessa parte do Gênesis, vamos lá, gente, as arguição, tudo aí na ponta da língua. O padre Paulo Ricardo, ele ecoa, né? É um santo, agora eu não me recordo qual, mas enfim, é uma analogia muito boa, acho que é São Tomás mesmo que fala isso. Existiu um aspecto no paraíso, existiu uma mulher. Essa mulher
era virgem. Ela estava prometida para Adão. Eles deveriam ficar juntos e encher a terra de filhinhos. Então ela era virgem, ainda não tinha acontecido nada. Terceiro aspecto, ela era noiva. Ela estava prometida para Adão. Quarto aspecto, ela era imaculada. Ela era sem mancha. Lembra? Os olhos eram puros, ela era sem mancha. E quinto aspecto, ela é visitada por um anjo, que é Lúcifer, a serpente infernal. Então vamos lá, são 5 aspectos. Cadê o homem aí da voz forte? Vocês dão um trabalho para ele. Qual é o primeiro aspecto? Existiu uma o quê? Uma mulher. Qual que era o nome da mulher? Eva. Essa mulher, ela era o quê? Virgem. Ela ainda não tinha consumado a união com Adão. Essa mulher virgem foi prometida a quê? Ela era o quê? Noiva. Essa mulher noiva, ela era o quê? Imaculada. É o quarto aspecto. Ela não tinha pecados. E o quinto aspecto qual é? Ela é visitada por um? Tá. Qual que é o segundo aspecto mesmo? A segunda premissa de São Luís que a gente viu? Deus não muda. Deus não muda. Com 5 aspectos, ela era uma mulher, ela era virgem, ela era noiva, ela era imaculada, ela é visitada por um anjo. Esses foram 5 aspectos que entrou a salvação, a perdição no nosso mundo, com o fruto. Alguns, muitos anos depois, segurei. Quem tiver com a palavra, por favor, abra comigo Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Ai, meu Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Amém. Misericórdia, só Jesus salva, né? Que eu já estou pedindo para sair. Qual que é? Amém? Não, só Jesus salva, só Jesus salva. A gente vai orando aqui enquanto isso, não tem problema. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Ô, gente, é facinho, hein? Esse terceiro livro do Novo Testamento, é só virar a página do capítulo 1, versículo 26. Deixa eu ajudar. Aqui, ó. Aqui vai começar o Novo Testamento. Então aqui é Mateus, Marcos, esse aqui é Lucas. Aí você pega. Assim. Ah, não, você tem que querer essa coisa melhor. Aí, ó, Lucas, agora a gente vai no primeiro. Aqui é Marcos, então um pouquinho pra cá. Ó, aqui começou o Evangelho de São Lucas. Ó. Lucas 1, então capítulo 1, versículo 26. Procura ele aí, por favor. Veja. Tá pegando? Aí, veja se é esse aqui, 26. Nada. Todos acharam? Achou? Lucas, capítulo 1, versículo 26. Achou? Achou. Aqui, ó, versículo 26. Amém? Gente, alguém mais não conseguiu achar? Eu ajudo. Não? A senhora achou? Achou? Lucas, deixa eu ver, tá no Lucas? 1, versículo 26. Vira a página, deve estar do outro lado. Isto. Veja aí. Vai passar mais. Ali, ó, no final da página. Aí. Então agora amém. Jesus salvou nós. Vocês viram? A gente chama, eles vêm. Oh. Vamos ficar de pé, porque é o Evangelho. Vamos ficar de pé. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi.
E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, se não conheço homem algum? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Beija a sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, eu não sei que você vai beijar. Não vai ser eu. Podem se assentar, meus amados? Vamos lá. Como estamos de tempo. Nossa, já estourando. Vamos lá. Gente, Deus não muda. Lembram disso? Deus não muda? Então tá bom. Vamos lá de novo. 5 aspectos em Gênesis. Vamos comigo. Quais são 5? Houve uma mulher. Essa mulher era virgem. Ela era prometida Ela era noiva, então. O que ela era mais? Em relação ao pecado? Imaculada. E ela é visitada por Alguns livros depois. Estávamos no primeiro livro do Antigo Testamento. Agora a gente vai para o 3º livro do Novo Testamento. E nós temos 5 aspectos, senhoras e senhores. Existiu uma mulher, o nome dessa mulher era Maria. Ela era virgem? Ela era virgem. Ela está prometida em casamento? Está prometida em casamento com um homem chamado José, igual ao Senhor. Um homem chamado José. Essa mulher, em relação a pecado, como que ela era? Imaculada. E ela é visitada por cujo nome é Gabriel. Deus não muda. Assim como a perdição entrou no mundo, a salvação volta para ele. Olha que coisa linda. Olha que coisa, gente, sensacional. O anjo, ele que sempre viu a Deus face a face, sempre viu coisas maravilhosas, ele chega perto da Virgem Maria e veja, você pode olhar, se você ler as historinhas, principalmente no Antigo Testamento, de todas as vezes que um anjo chega perto de um homem, a primeira coisa que o anjo tem que falar com o homem é: não temas, eu vim em paz. Tá tudo bem, não tenha medo. Sempre acontece isso. Mas com a Virgem Maria o papel se inverte. O anjo chega e a primeira coisa é ele que é assustado. Em hebraico, no original, é falado haire, que é haritomene. Não, no hebraico não é grego. Mas são essas as palavras. Haire, que é haritomene. O que isso quer dizer? Ele fica bobo, porque ele amava muito a Deus, de todo o seu coração, com todo o teu entendimento. E aí ele vem à terra, debaixo dos anjos é quem mesmo? Os homens. Ô gente, o povo está dormindo aí. Não dorme não, que a gente já está acabando a aula. Fica comigo até o final. Quase ninguém dormiu. Acho que entre mortos e feridos salvaram-se quase todos. Mas olha só para você ver que esse anjo, ele leva um susto com ela. Porque existia no coração de um homem, no caso personificado, né, a espécie na Virgem Maria, existia mais amor por Deus no coração dessa criatura do que existia no próprio. É por isso que a tradução está como ave, porque é uma saudação e um espanto. Ave, haire, que haritomene. Quanta graça num lugar só.
o anjo fica assustado. E se você olhar a palavra ave, é a palavra Eva ao contrário. Por isso que a gente fala que Maria, e a gente vai rezar isso depois, a partir do dia 13 de abril a gente fala que Maria é o nome de Eva troca. Ave. Porque Eva, com a sua desobediência, ela perdeu a salvação. Maria, com seu fiat, que é esse faça-se em mim segundo a tua vontade, ela ganha a salvação de novo para nós. E veja, quando o anjo fala tudo o que vai acontecer com ela, e na verdade quando ele a saúda, volta lá no Evangelho e você vai ver, Maria perturbou-se com essas palavras. Vou contar agora para vocês por que ela se perturbou com essas palavras. No povo hebreu, eles tinham uma concepção, eles criam em Deus, sem problemas. E eles sabiam que o Messias iria vir, o Filho de Deus iria vir. E ele iria vir na raça humana. Então, toda vez que um casal se juntava e eles tinham um filho, existia a possibilidade daquele filho ser o Messias, de Deus usar aquele filho para ser o Messias. Agora você começa a entender porque quando um casal era velho e estéril, não teve filhos, a sociedade olhava meio de lado, assim, do tipo assim, Deus não deu nenhuma oportunidade para vocês, então quer dizer, vocês são amaldiçoados por Deus. É por isso. É por isso que lá os pais de Nossa Senhora era uma confusão. Por quê? Porque o pai de Nossa Senhora, São Joaquim, ele era sacerdote. Como que a sociedade ia dizer que um sacerdote era um renegado de Deus? Aí ficava mais difícil. Mas aí um anjo aparece para São Joaquim e fala, não tenha medo, mas ele aparece para São Joaquim e diz para ele ter relações com Santa Ana. E não é isso que é um milagre ali. O milagre é que daquela relação, que toda relação unitiva, ela tende a ser procriativa, ela tem a probabilidade em si de ser procriativa, é por isso que métodos contraceptivos, eles são contrários à lei natural de Deus. Então, de toda união, pode vir um filhinho. E aí, no momento que aquele filhinho ali surge, que o espermatozoide de São Joaquim, nossa, a gente vai na aula de matemática, agora a gente está em biologia, estamos lá na aula de ciências de novo. Quando o espermatozoide de São Joaquim, ele encontra com o óvulo de Santa Ana, eles se encontram e formam uma célula. Na minha época que eu estudava, chamava zigoto. Ainda é isso? É, né? Zigoto, a primeira célula de um corpo humano. E aí existe uma coisa que a ciência vê hoje através do microscópio, mas não sabe explicar, que quando essa união acontece, existe ali uma explosão de luz. E a ciência não sabe explicar ainda, vocês sabiam disso? E nós católicos cremos piamente que o que está acontecendo naquele momento? Deus está inserindo uma alma. E qual que é a questão então miraculosa na história de Santa Ana e São Joaquim? É que essa alma que é inserida nesse zigoto é imaculada, é sem mancha. Ela vem sem o pecado original. E essa alma é da Virgem Maria. Vou voltar na primeira aula. Lá na bula do Papa Pio IX, quando ele proclama o dogma da Imaculada Conceição em 1854, ele diz, o que Deus fez na alma da Virgem Maria, nem os mais altos coros angélicos, nem os mais altos coros dos santos compreendem. E agora você está começando a entender por quê. Nesse momento ele coloca uma alma ali pura e sem pecado. Então ela era imaculada. E aí depois, anos depois, quando aparece o anjo, vou contar para vocês uma coisa. E a gente já vai encerrando. Eu acho que eu fiz essa pergunta na semana passada, não lembro. Eu perguntei se vocês conheciam a Beata Ana Catarina Emmerich? Não? Alguém aí conhece a Beata Ana Catarina Emmerich? Olha, levanta a mão com convicção, minha irmã. Isso aí, isso aí, isso aí. Tá, quero perguntar. Alguém aqui assistiu aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Deixa eu ver mãos. Ô, gente, mais mãos tem que subir, hein? Ah, beleza. Então, parabéns. Todos vocês conhecem a Beata Ana Catarina Emmerich, porque o filme saiu das visões dela. A Beata Ana Catarina Emmerich, ela teve profundas visões da vida de Jesus e de Maria. E a igreja, quando é uma revelação particular, ela não te obriga a crer nisso. Você acredita se você quiser. Foi uma revelação particular, mas eu vou te dizer uma coisa, se você tem dúvidas se são verídicas ou não. Alguém já ouviu falar da casa de Nossa Senhora em Éfeso, na Turquia? Já, né? Essa casa só foi descoberta porque a Beata Ana Catarina, ela virou e falou assim, cavem aqui.
E os escavadores foram lá e eles encontraram uma casa que, milagrosamente, coincidia com a casa que ela dizia que Maria viveu. Certinho, toda a descrição. E os estudiosos fizeram o análise forense dos tijolos, da parede, da casa e tudo, e constataram que datava do 1º século. Então, é crível. E a casa está lá e é aberta à visitação. Essa é a Beata Ana Catarina Emmerich. E a Beata Ana Catarina Emmerich, ela conta que nas suas visões, ela via Nossa Senhora pequenininha e Nossa Senhora tinha um desejo ardente no coração, que era servir a mãe do Messias quando ele chegasse. Lembra que eu falei com vocês que eles esperavam o Messias? E ela queria servir a mãe do Messias, gente. Olha a pequenez de Nossa Senhora. Ai, que trem lindo! Meu Deus, quanta doçura, quanta graça, quanta pequenez. E é por causa disso que ela arrebata o coração de Deus. Por causa dessa inclinação à pequenez. Essa humildade profunda de Maria. Quando o anjo fala, o céu está esperando o teu sim, ela abaixa a cabeça e fala, faça-se em mim segundo a tua vontade. Se não me falha a memória agora, acho que foi Santo Agostinho, não, acho que foi Santo Afonso Maria de Ligório, quem disse que se juntasse todos os anjos e todos os santos, não existiria uma resposta melhor para se dar naquele momento do que essa. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Não é minha vontade, é a sua. Nossa Senhora, ela tinha um objetivo para a vida dela. A Beata nos conta que ela tinha a ideia de ficar num convento, de ser virgem o resto da sua vida, de servir a mãe do Messias. Ela vai para o convento aos 3 anos de idade. A data que a gente comemora isso na Igreja Católica, para quem não sabe, é dia 21 de novembro. A data da apresentação da Virgem Maria no templo, para isso. E ela abandona tudo da vida dela. E você fala assim, ai Ana, porque você não sabe a minha vida? Mas é porque você não sabe a minha vida, porque você não conhece meu marido, porque você não sabe a minha vida, porque você não sabe meus filhos. Nossa Senhora, ela vira e fala assim, olha, eu tenho tudo isso, Senhor, mas eu vou me calar e faça-se conforme a tua vontade. Olha que coisa linda. Meus amados, nós vamos parar por aqui. A aula, para a gente refutar os protestantes, ela seguirá no próximo encontro. Nós vamos estudar a relação da Virgem Maria com as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma última coisa para a gente fechar a aula. Quem que está lá em cima mesmo? Ana, não aguento mais responder isso. Mas responde mais uma vez, por favor. Faz essa delicadeza por mim, né? Vem lá de São Carlos, né, gente? Vem cá, vai. Só mais essa vez. Lá em cima é quem? Deus. Abaixo de Deus? Abaixo dos anjos? Abaixo dos homens? Abaixo dos animais? Abaixo das plantas? A terra, o solo, os minerais. Meus queridos, por que o diabo odeia tanto a Virgem Maria? Porque na ordem da criação, ela é uma criatura abaixo dele. E não é Deus que faz frente ao demônio, é a Virgem Maria. E ela não só ganha do demônio, ela destroça ele. Porque tudo que ele tinha em soberba, em orgulho, não, você vai se juntar com alguém, junte-se a mim, que sou o melhor de todos. Ela tinha humildade. Ela se espanta com as palavras do anjo. Nossa, ele está me louvando, como assim? E Nossa Senhora faz isso o tempo todo, a gente vai estudar como. Amém? Quem aí gostou quando o povo aqui é mais velho, né, gente? Eu sou do tempo que o Brasil levou 7-1 na Copa lá, que eu não lembro de que ano que foi, mas foi da Alemanha. A gente não esquece quem bateu, né? Alguém aqui gostou do Brasil ter levado 7-1? Foi ruim, né? Então, você pensa, o demônio é tipo assim, nós e a Alemanha, entendeu? É 7-1 na cabeça do bicho o tempo todo. E quem que é a Alemanha do Brasil, que é, infelizmente nessa analogia ficou meio ruim, mas nessa analogia o Brasil é o capeta e a Alemanha é a Virgem Maria. Tá entendendo? Ela dá de 7-1 o tempo todo na cabeça dele, na verdade não tem nenhum para ele. Não é só se for porque ele conseguiu ganhar uma da Eva lá no início, mas o resto é com ela, é com mãezinha. E aí, vou terminar essa aula da mesma forma que eu terminei a aula passada. A serpente cresce na Bíblia e quando chega no Apocalipse, ela virou um dragão e ela cospe fogo e ela vai atrás da mulher. Existe uma batalha entre a mulher e a serpente, entre a descendência dela. Não existe muro, por mais pacifista que você queira ser. Onde você está nessa batalha? Do lado da mulher ou do lado da serpente? Vou te deixar com essa pergunta aí, tá bom? Traz a orelha. Espero que seja mulher, hein, a sua resposta. Virgem Santíssima. Ô, gente aí, dava para dormir nessa aula aí, sim ou não?
Opa, então tá bom, louvado seja Deus. Ó, vocês foram bem, parabéns, vocês venceram a primeira aula de teologia de vocês e eu acho que nem teve gente dormindo aí, para honra e glória de Deus. Meus queridos, alguma pergunta de tudo isso que foi falado hoje? Foi bastante. Não? Não? Maravilha, então. Então nós vamos fazer a nossa oração, colocar tudo isso que foi meditado nas mãos de mamãe, tá bem? E depois nós vamos para casa. Vamos ficar de pé, então? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mãe querida Maria, aqui estamos aos teus pés, como filhos perdidos, como filhos carentes de salvação, e nós queremos chegar ao teu magnânimo Filho, nosso Senhor, único Jesus Cristo. Mãe, abri os caminhos para nós. Ajudai-nos a enxergar o Teu Filho. Ajudai-nos a perseverar até o final nesse caminho. Nós vos pedimos, Mãe querida Maria. Ajudai-me a crescer na curiosidade de saber um pouco mais da Senhora, um pouco mais da minha história de salvação. Eu te peço. Entrega para Nossa Senhora agora, onde que está mais confusa a sua história. O que ainda te impede de estar aqui? O que você tem medo? O que tem te travado na sua vida? O rei de hoje a gente vai cantar uma música junto, ou ele vai tocar e eu vou cantar, porque ele já me deu uma olhada tipo assim, não. Mas enquanto isso, você usa isso como um pano de fundo, uma música de fundo, e você fala agora com ela. Mãe, não entendi nada que a Ana falou, mas eu quero chegar lá. Fala com as suas palavras para ela. Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso quem sou eu para não te dizer também, cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe agraciada. Se a palavra ensinou que todos hão de concordar e as gerações te proclamar, agora eu também direi: tu és bendita, ó Mãe, tu és bendita, ó Mãe bem-aventurada. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa. Não há com que se comparar. Perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha, te coroamos, ó Mãe
nossa rainha. Mãe querida Maria, eu não sei o que esses irmãos eles estão passando, eu não sei qual é o impossível deles, qual é a dificuldade deles, mas todos queremos chegar, Mãe, à santidade. Vós que sois a rainha dos santos e dos anjos, ajudai-nos a percorrer este caminho, Mãe. Nós não queremos parar. Nós queremos ter famílias consagradas, vidas consagradas, trabalhos consagrados, vida consagrada ao Teu magnânimo Filho. Por isso hoje, Mãe, na minha autoridade de batizado, eu te coroo, Tu és, eu proclamo a rainha da minha vida. Mãe querida Maria, eu não quero ter outra rainha, eu não quero ter outro Senhor. Por isso eu te peço, pega na minha mão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de minha morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos até o céu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados, por hoje é só. Eu agradeço a paciência de vocês. Começamos um pouquinho depois por causa dos livros, mas nós vamos procurar começar e terminar na hora certa, viu? Para vocês irem descansar. Vão com Deus e com a Virgem Maria. Semana que vem não temos aula. Faz assim, obrigada. Agora eu vou feliz para casa. Mas na outra, se Deus quiser e permitir, estaremos juntos. Então, beijo, vão com Deus e a Virgem Maria.